A NASA está a seguir atentamente 26 pedaços de um velho satélite que vão cair na Terra. O impacto, tudo indica, vai acontecer hoje ou na próxima madrugada, mas os cientistas ainda não conseguem prever com exatidão a hora e o local. Até porque, sabe-se agora, os detritos estão a cair a uma velocidade mais lenta do que os cientistas previam. A NASA calcula que os fragmentos do satélite de 6 toneladas se desintegrem em pequenas peças e caiam sobre o oceano, uma vez que quase 3/4 do mundo estão cobertos de água. Os cientistas avançam também que a probabilidade de um dos detritos atingir uma pessoa é escassa. Este satélite foi colocado em órbita em 1991. É do tamanho de um autocarro. É nosso convidado Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, boa tarde. Afinal, qual é a hipótese de um pedaço ou um pequeno pedaço deste satélite nos poder cair em cima da cabeça? Bom, de acordo com os dados teóricos que a NASA aponta, estamos a falar de 1 em 3.200. O que se compreende perfeitamente se nós pensarmos que, enfim, como já foi dito na peça, 3/4 é água e que a população humana, no fundo, ocupa apenas 1% da superfície da Terra. Portanto, a probabilidade de cair em cima das nossas cabeças é, de facto, muito pequena. Mas não é raro, não é incomum haver uma situação em que detritos ou lixo espacial acabam por cair na Terra? Não, já foram encontrados alguns desses detritos, uns maiores, outros mais pequenos. É preciso ter a noção que nós estamos totalmente rodeados por uma série de detritos. A grande parte deles é inferior a 1 centímetro. Todos irão cair na Terra mais tarde ou mais cedo, mas felizmente temos uma atmosfera que varre grande parte, destrói grande parte desses detritos. De facto, alguns caíram, e caíram em zonas completamente desérticas, ou caíram nos oceanos, e que depois até foram fotografados, foram recuperados, mas de facto os que caíram são poucos. Mas interessa realçar, sobretudo, que muito do lixo que está lá em cima é lixo de pequenas dimensões e que a nossa atmosfera faz-nos o favor de limpar. Mas o que é certo é que há muito lixo lá em cima, como foi referido. Muito. Nós estamos a falar objetos superiores a 10 centímetros, estão catalogados perto de 22.000. Se nos referimos a detritos na ordem de 1 a 10 centímetros, estamos a falar da ordem dos 500.000. E inferior a 1 centímetro serão então dezenas de milhões. E que vão desde simples pedaços de tinta, de foguetões, até máquinas fotográficas ou martelos que foram esquecidos lá em cima. E depois temos também uma série de detritos que resultaram de colisões. Eu lembro-me que há uns anos atrás houve uma colisão de um satélite com o satélite Iridium, que é um satélite de grandes dimensões, e essa colisão atirou para órbitas próximas da Terra mais de 2.000 detritos. Mas há uma dúvida que se coloca aqui. Porquê é que é tão difícil aos cientistas da NASA conseguirem prever com exatidão o tempo e o local do impacto ou dos diferentes impactos? Há toda uma série de variáveis que são de difícil análise e de previsão. Vou apenas dar um exemplo. Quando este satélite estava um bocadinho acima dos limites superiores da atmosfera, um dos fatores, por exemplo, que tinha que estar em consideração permanente, segundo a segundo, era o próprio fluxo do Sol. Neste momento, na posição dos satélites, essa variável já não entra em equação. Mas nós não temos, por exemplo, uma descrição praticamente centímetro a centímetro das camadas de atmosfera que este satélite ainda vai percorrer. E, portanto, tudo isto é um jogo, eu não diria caótico, mas próximo do caótico, em que há várias variáveis que é impossível de prever. E basta uma alteração de uma das variáveis para termos uma pequena alteração na direção, na inclinação do próprio satélite, aliás, como aconteceu há pouquíssimos minutos. A NASA anunciou há poucos minutos que houve uma ligeira alteração na direção e na disposição do satélite. E mesmo na velocidade com que estão a caminhar, entre aspas, estes detritos. Eu pergunto se não seria possível fazer uma descida controlada de um objeto deste tamanho, ou se ficaria demasiadamente caro avançar com uma missão desse tipo? Ficaria certamente extremamente dispendioso fazer uma descida controlada, se fosse a bordo, digamos, de um outro tipo de foguetão, ficava certamente dispendioso. Este tipo de finais de missão não são assim tão pouco vulgares como podemos pensar.
eu posso, enfim, podemos também já dizer que daqui a 3 anos vai haver mais uma descida de um satélite pela nossa atmosfera, ainda por cima com um risco muito mais inferior a este satélite da NASA. Olhando ainda aí para terminarmos para esta situação, para este satélite em si, lançado já há 2 décadas, estamos a falar de um aparelho completamente obsoleto para o sistema de comunicações mundiais? Sim, este satélite cumpriu a sua missão. Até 2005, se não estou enganado, e depois tinha precisamente este tipo de fim programado, a queda pela atmosfera. Cumpriu a sua missão. A ironia, no fundo, eu acho que uma das grandes ironias deste satélite é que foi posto lá em cima para investigar as camadas superiores da atmosfera, no fundo também para estudar um bocadinho da poluição do nosso planeta. E, ironicamente, uns anos depois estamos aqui a falar da queda do satélite e falamos também, obviamente, de lixo espacial. Miguel Gonçalves, muito obrigada. Obrigado. E uma boa tarde.